Graça e paz. Estou muito feliz por essa oportunidade de trazer essa devocional para vocês hoje, né? Que Deus possa me capacitar e me usar conforme a vontade dele. O tema que Deus tocou no meu coração para trazer no dia de hoje é como deixar nossos antivírus atualizados. Esse tema é bem diferente, não é? Mas, para vocês entenderem melhor, nós sabemos o que é antivírus, não é isso? Antivírus são aplicativos que a gente instala no computador para que o nosso computador seja protegido de ameaças de vírus, não é isso? Então, quando a gente instala esses aplicativos, a gente precisa estar sempre atualizando, porque se eles não ficarem atualizados, de nada vai servir, não é isso? Então, nós sabemos que esses vírus que penetram no nosso computador são bastante perigosos, né? Porque são de diferentes formas, né? Tem vírus que eles destroem o computador de maneira bem devagar. Tem outros vírus que não destroem, mas roubam informações que a gente não gostaria que ninguém soubesse, não é? Informações tipo senha, essas coisas. E tem vários tipos de vírus, como vocês sabem, né? Nós jovens, nós aprendemos muito e vivemos muito nesse meio virtual. E nós sabemos que quando um computador, algum vírus penetra nele, nós não ficamos muito contentes, porque a primeira coisa dele ficar é abrindo janelas que a gente não quer que abra, fica lento e outras coisas. Então, a gente precisa sempre estar instalando e atualizando nossos antivírus para que isso não aconteça no nosso computador. Então, o que é que tem a ver o antivírus do computador com a nossa vida cristã? Nós sabemos que a nossa vida cristã, para nós sermos cristãos e mostrarmos nossa vida cristã lá fora, é bem complicado, porque para a gente ser um cristão com exemplo, a gente tem de ver como a gente está vivendo, qual a nossa conduta, né? Então, por isso que o tema de hoje é esse, para que nós possamos manter nosso antivírus atualizado, para que vírus e ameaças não penetrem na nossa vida cristã. Então, para iniciar a devocional de hoje, eu peço a todos que abram 2 Coríntios 3, capítulo 3, né, versículo 2 e 3, que nesse versículo fala de uma carta que foi escrita por Paulo à igreja que estava na cidade grega de Coríntio. A igreja que deu algum trabalho àquele apóstolo, né? Por estar em um local confuso, cheio de tradições idólatras, e que chegou a duvidar da autoridade de Paulo para direcionar aquela igreja, né? Então, no versículo diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, eu gostaria que vocês tivessem como foco principal na devocional de hoje, que vocês imaginassem que nós somos uma carta viva. Imagine aí que nós somos uma carta viva. Então, sabemos que para muitos somos o mais próximo de uma Bíblia, não é isso? Porque como a gente é cristão, as pessoas têm a gente como umas pessoas que não erram. Claro que isso não é verdade, porque nós, antes de sermos cristãos, a gente somos seres humanos, né? Somos pecadores, nós erramos. Mas alguém lê o nosso comportamento,
né? Lá fora. Então, nosso jeito de ser, né? Ele precisa ser íntegro o tempo todo. Já imaginou? Nós temos que ser certinhos o tempo todo. Mas não quer dizer que isso não pode acontecer, né? Sabemos que nós temos nossas falhas, que nós erramos, mas como cristão nós temos que nos vigiar. Nós temos de ver como nós estamos agindo, se aquilo que estamos fazendo é correto, né? E o que as pessoas veem quando a gente faz algo errado, né? Como é que a gente vai levar uma pessoa a conhecer Jesus, a ser um cristão igual a gente, se a gente não agir de forma correta, não é isso? Então, vamos começar esse pensamento vendo como é que podemos ser uma carta viva, tá certo? Então, vamos lá. O grande desafio é sermos uma carta lida por todos. Então, se a gente é uma carta viva, então já sabemos que nós temos que ser lidos por todos, porque uma carta, né, ao ser escrita, ela é lida por todos. Então, vamos imaginar que nós somos uma carta e que nós estamos sendo lida por alguém. Então, como é que aquela pessoa que está lendo a nossa vida está vendo? Será que a carta que ela está lendo é boa ou não, né? O que as pessoas pensam quando lê essa carta, né? Então, será que seremos uma referência errada de Cristo àqueles que estão ao nosso redor ou uma referência boa? Então, temos que ver se essa carta que estamos sendo para as pessoas está sendo uma carta boa ou está sendo uma carta errada, né? Se dizemos que somos cristãos, mas discutimos com o motorista do ônibus, batemos boca no trânsito, contamos piadas sujas, né, no trabalho. Então, a leitura que as pessoas farão é que todo cristão prega uma coisa, mas vive outra. Já imaginou? Então, por isso, ser um exemplo é um exercício diário, que exige esforço. Sim, por isso é importante mantermos nosso alinhamento com o Pai. Temos que ter intimidade com Deus para que sejamos cartas lidas e que quando as pessoas leiam essa carta, elas busquem conhecer mais de Jesus, busquem querer saber mais como é que a vida foi tão modificada depois de que conheceu Jesus. Então, quais são esses vírus que podem ameaçar a vida cristã? Vocês já imaginaram quais são esses vírus? Primeiro vírus é a apostasia, o abandono da fé. Muitas pessoas estão abandonando a sua fé por coisas banais, deixando Jesus de lado por qualquer coisa. Isso não pode acontecer na vida cristã. A dúvida. Tem gente que está em cima do muro, não sabe se é evangélico, se não é. E não pode, ou você é ou não é. A ira, o orgulho, a vaidade, a inveja, tudo isso são coisas que nos afastam de Deus. Então, os vírus são tudo aquilo que deixa nós afastados de Deus. São tudo aquilo que nos leva a se afastar do Criador. Então, isso são os vírus que atacam os cristãos. São os vírus que atacam a vida cristã. Então, precisamos buscar formas de manter esses vírus afastados de nós. Não podemos que esses vírus possam penetrar em nossas vidas, tá certo? Então, vamos fazer com que nossos antivírus
estejam sempre atualizados. E como é que nós podemos manter nossos antivírus atualizados? Sabe como é que nós podemos manter nossos antivírus atualizados? Lendo a Bíblia, orando, jejuando e o principal, tendo comunhão com nossos irmãos na igreja, indo à igreja. Muitas pessoas pensam que ser evangélico pode só ficar em casa, ler a Bíblia, orar, pronto. Pode sim, você é evangélico em casa, porque muitas pessoas estão doentes, não podem estar em comunhão conosco lá na igreja. Mas a principal, você que pode ir à igreja, vá, porque você precisa da comunhão com os irmãos. Sabe por que você precisa? Porque você precisa dialogar com os irmãos. Você precisa se manter conectado com Deus lá na igreja também, porque você pode se ajudar e ajudar seu irmão. Você lá em comunhão com Deus, você pode abençoar vidas. Então, nunca deixe de ter comunhão com os seus irmãos lá na igreja, nunca deixe de ir para a igreja. Sabemos que nós estamos em um tempo difícil, que muitas igrejas já fecharam, né? Sabemos que a nossa igreja mesmo está fechada por um período curto, mas que podemos estar em comunhão com os irmãos através do Google Meeting, né? Não deixe essa oportunidade passar. Esteja sempre ligados, esteja sempre querendo aprender mais da palavra do Senhor, né? Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a nossa vida é abençoada. E quando a gente faz com que nós ficamos distante de Deus, a nossa vida começa a ser destruída aos poucos pelos vírus. Nossos antivírus começam a não atualizar mais e os vírus começam a penetrar no nosso coração até nós nos afastar de Jesus. E não devemos deixar que isso aconteça, tá certo? Então, nós como os cristãos temos que ser uma carta lida para as pessoas, uma carta viva para as pessoas. Nós temos que mostrar através de nossas vidas o testemunho que Jesus, ele mora dentro de nós e nós somos diferentes daquelas pessoas que vivem nas trevas. Nós somos o sal, né, do mundo. Então nós somos a luz também. Nós somos a luz. Nós vivemos na luz. A luz é Cristo, mas nós vivemos na luz. Então, na Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, você está sendo esse sal da terra e a luz do mundo para as pessoas ou não? Será que você está tendo uma vida cristã abençoada, que através da vida de vocês, você está levando muitas pessoas ao caminho certo? Será que muitas vidas estão sendo abençoadas pela sua vida, pela nossa vida? Será que nós estamos sendo esses cristãos que abençoam as vidas ou não? Será que estamos em cima do muro, sem saber para que lado nós estamos ou vamos saltar? Não podemos ser assim. Nós temos que ser cristãos que ajudam as pessoas lá fora. O mundo precisa de nós. O mundo precisa da nossa conduta, nosso exemplo de vida. O mundo tem que ver na gente a luz de Cristo. Então, que sejamos essa luz, né? Que sejamos esse sal da terra. Que nós possamos estar sempre em comunhão com Deus e buscando a sua intimidade. Que nós possamos sempre estarmos mantendo nossos antivírus espirituais atualizados, né? Porque nós temos que manter nossas rotinas de leitura, nossa rotina de oração, mesmo nessa pandemia. Muitas pessoas estão esquecendo disso. Muitas pessoas estão entrando em depressão, tendo ansiedades, né? Por causa que Jesus está ficando um pouco distante delas.
Temos que ajudar essas pessoas. Lembre-se que você é referência de cristão, que muitas pessoas têm, por isso agir corretamente sempre é fundamental. Buscar intimidade com Deus é a melhor forma de manter nosso antivírus atualizado. Termine a devocional de hoje refletindo sobre sua busca por comunhão com o Criador e sobre como você tem mantido seu antivírus atualizado. Quanto mais tempo passamos sem atualizar nossos antivírus, damos mais espaços para coisas ruins, para coisas que nos afastam de Jesus, que são os vírus da vida, né? Que entram na nossa vida. Então, que possamos sempre estar atualizando nossos antivírus, sempre estar buscando saber mais de Deus, tá certo? Então, essa foi a mensagem que Deus tocou no meu coração para trazer nessa devocional, e que Deus possa continuar abençoando nossas vidas, que possamos ser jovens edificados na rocha que é Cristo, tá certo? E que quando nós tivemos algum problema, porque a gente somos cristãos, mas passamos por tribulação, nós possamos olhar para o alto e direcionar o nosso olhar a Cristo, porque só Ele poderá nos ajudar. Nunca duvide que Cristo, Ele lhe ama, que Cristo, Ele quer o melhor para a sua vida. Nunca se afaste de Deus por qualquer coisa. Muitos jovens estão se afastando de Deus, esquecendo o que Deus fez e faz na vida deles. Estão deixando Jesus de lado para procurar coisas que o mundo oferece. Mas que possamos estar orando por esses jovens, né? Que possamos estar orando para que eles retornem à casa do Pai, tá certo? Então, um grande abraço e que Deus continue abençoando a nossa juventude, tá bom?